Querido confrade, vamos a mais um vídeo do nosso curso A Guarda e Serviço do Vinho. Até agora a gente falou sobre guarda do vinho, sobre como armazenar o vinho, os cuidados antes de abrir, né, enquanto você está guardando o vinho, e depois que você abrir e tomar uma parte do vinho, como armazenar. E agora a gente vai para uma parte muito importante, que essa define um pouco ali se a sua experiência quando você estiver tomando vinho vai ser melhor, né? Ou não, tá? A gente vai ter um exercício prático com as garrafas de vinho, mas um pouquinho mais para frente, tá bom? Primeiro vamos passar um pouquinho da teoria. Vamos lá. Serviço do vinho, muito importante, isso aí principalmente para quem atua em restaurante, né? Então, vamos lá. Ou se você for fazer um evento na sua casa e quiser tomar cuidado com alguns detalhes, para que a experiência de todos seja melhor, então esse vídeo aqui vai explicar um pouquinho. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado é a temperatura de serviço. Isso por quê? Porque cada vinho tem mais ou menos uma faixa de temperatura que você consegue perceber melhor os aromas e sentir os sabores dele. Por exemplo, vou pegar aqui um vinho tinto. Se você servir o vinho tinto muito gelado, você não consegue perceber os aromas direito, né? Ele fica um vinho muito duro em boca, tá? A gente vai fazer uma experiência daqui a pouco, tá? Na parte prática, que vocês vão conseguir conferir exatamente isso que eu estou falando. Então, se você servir muito gelado, você não percebe direito o vinho. Se você servir muito quente, o álcool, como ele é volátil, então o álcool ele começa a volatilizar muito rápido. E isso faz o vinho ficar desequilibrado, ficar um pouco mais alcoólico, tá? Então, o correto é você seguir uma faixa de temperatura para serviço, tá? E o que eu sempre digo assim, pensa no vinho. Quanto mais encorpado for o seu vinho, você vai servir nessa faixa de temperatura, uma temperatura maior. Por exemplo, vou servir um vinho Taná, um tinto mais encorpado. Opa, vou servir a 18 graus. Vou servir um Malbec, é um tinto mais encorpado. Vou servir a 18 graus. Vou servir um Pinot Noir. Opa, é um tinto mais leve. Vou servir a 15 graus, tá? Por quê? Porque quanto mais leve, você serve mais fresco. Então, tá um errado aí no fresco ali. Peço desculpa ali. Bom, então é isso. Para o branco a mesma coisa. Tem, por exemplo, um Chardonnay barricado. Você vai servir ele tendendo ali aos 12 graus, tá? O rosé, a mesma coisa, um rosé barricado, 12 graus. Ah, eu tenho um branco mais fresco, como o Riesling. Opa, vou servir a 8 graus. Um rosé mais delicado de Provence, vou servir a 8 graus. E a mesma coisa para o espumante. Você tem um espumante que você quer que seja bem leve, bem fresco, bem aromático, por exemplo, moscato de Asti, né? Um prosecco, tá? Você pode servir a 6 graus. Ah, você tem um champanhe mais encorpado, pode servir a 10 graus. Você vai ter uma percepção melhor de aromas. Eu particularmente, eu sirvo tudo na faixa baixa de temperatura, até mesmo o vinho tinto mais encorpado. Por quê? Porque como a gente está no Brasil é muito quente, isso esquenta rapidinho, você chega na faixa que você quer, tá? Então eu acabo servindo sempre um pouco mais gelado, que na taça mesmo você vai conseguir essa temperatura. Se você pegar a garrafa na sua mão e ela tiver 18 graus, até você segurar ela, abrir, colocar na taça, já vai para uns 21, 22 graus, tá bom? Então eu recomendo servir um pouco mais frio, que na taça ele esquenta mais rápido, tá bom? Que não pode ser aquele gelado igual a caneca do Outback, tá? Bom, aqui tem um vídeo, né, o serviço do vinho tinto, vai estar na sequência. Após terminar esse vídeo desse curso, esse vídeo que eu estou gravando aqui, você vai assistir 4 vídeos rapidinho, mostrando o serviço de cada tipo de vinho, tá? Então deixei o link aqui, ele já vai estar na nossa playlist. Terminou esses 4 vídeos, aí a gente continua explicando do curso. É bem rapidinho para você entender cada serviço. No vinho tinto, primeira coisa, esse aqui eu peguei como base que serve para os outros, tá? Você vai ter que escolher a taça certa. No próximo vídeo que eu vou gravar, a gente vai falar sobre taça, tá? Então, escolher a taça certa. A gente vai explicar direitinho que isso é muito importante.
escolher o rótulo correto. Isso aqui, principalmente a pessoa que vai pegar o vinho. Por exemplo, se você solicitou o sommelier, ele vai pegar o vinho na adega e vai trazer. Então, ele tem que escolher o rótulo correto, na temperatura correta e conferir com quem está pedindo se é o vinho correto. Porque, às vezes, você pede uma coisa e pode acabar vindo outra. Às vezes, muito mais cara do que você pode pagar. Isso pode dar uma confusão, né, dependendo do restaurante. Então é sempre bom ter essa conferência ali. Ele vai conferir e você vai conferir também quando ele te apresentar o rótulo antes de abrir, tá? Então vai abrir o vinho, cuidado todo para poder abrir o vinho. Isso aqui vai mostrar no vídeo e na parte prática como é que vai abrir o vinho. Então, um ponto muito importante, você utilizar bem o seu saca-rolhas. Eu gosto muito de 2 estágios, eu acho que é o melhor, é o mais portátil, é o mais elegante, é o mais fácil de abrir. Então, acredito que o saca-rolho de 2 estágios aí é o melhor. Tá? Também vou mostrar isso na parte prática quando a gente for abrir o nosso vinho. Experimentar o vinho e verificar se está bom para ser servido. Então, isso aqui vai depender de quem é que vai fazer essa questão da prova, né? Tem muitos lugares que o sommelier ele vai experimentar. Então, ele vai servir um gole para ele, ele vai provar e verificar se o vinho está bom, se o vinho não tem algum defeito e depois vai servir. Tem lugar que ele vai pedir para o cliente provar e tem lugar que os dois fazem a prova, tá? Então, o importante aqui é verificar se está em bom estado para ser servido. O vinho não pode estar com algum defeito, tá? E quando eu digo defeito, você tem que também aproveitar e olhar nessa hora a temperatura do vinho. Se você perceber que está muito quente, você pode pedir para resfriar o vinho. Então ele vai colocar rapidinho no balde de gelo e vai tirar. Não vai ficar muito tempo, tá? Então você tem que conferir bem se vai estar mais ou menos na temperatura certa na hora de servir. Servir a quantidade correta. Sim, isso aqui eu falo lá na aula básica. Não é porque a taça de vinho é grande, você vai encher ela toda. Não é. Você vai encher ali no máximo ali mais ou menos 1/3 da taça, tá? De 75 a 150 ml. Por quê? Porque muito vinho ali dificulta você girar o vinho para poder verificar os aromas. O vinho vai esquentar mais rápido, não vai ficar elegante na sua taça. Então você não serve a taça toda, tá? Lembrar primeiro ali de você servir todos os convidados e por último quem solicitou o vinho, tá? Infelizmente, se foi você que solicitou, você deu uma provinha para conferir antes, então você espera um pouquinho, tá? Bom, aqui tem um passo a passo que eu prefiro colocar aqui no slide, mas mostrar o vinho. Então, é importante também a parte de decantação, que eu vou falar agora. Para que você vai decantar um vinho? Tem basicamente 2 motivos para você utilizar o decanter. Primeiro, se for um vinho que tem sedimento, for um vinho mais velho, tá? Um vinho de guarda, ele vai ter sedimento, vai formar uma borra na garrafa, no fundo da garrafa. Lembra que eu falei que na hora de transportar você não pode ficar agitando muito isso, né? Então, você está com esse sedimento, você tem que tirar e você vai usar o processo de decantação. Vai ter um vídeo aqui mostrando, mas a gente vai fazer também na parte prática, tá bom? Então, para isso que você utiliza. E o segundo é para você abrir o vinho, tá? Quando eu digo abrir aqui é deixar o vinho respirar, né? Liberar aromas e sabores. Se você tem um vinho que seria um vinho de guarda e você quer porque quer abrir ele e não quer esperar, por exemplo, 5, 10 anos para abrir, recomenda-se você deixar ele um tempo de decanter, ok? Deixar um tempinho no decanter para poder os aromas, né, e em contato com oxigênio, eles vão dando uma modificada, vai dando uma amaciada no vinho, vai deixando liberar os aromas. Então, aqui está o vídeo de como é que usa o decanter, também vai estar na sequência depois desse vídeo, tá? Então fica aí que já está na playlist. Uso do decanter, primeira coisa que você tem que se perguntar, vai precisar decantar? Ah, é um vinho de consumo imediato. Não precisa. É um vinho que está há muitos anos de guarda, ele já está ali, ó, quase decaindo. Também não precisa, porque senão vai decair. Tá? Como é que você vai saber? Você pode servir uma pequena prova e experimentar. Isso aí é de experiência, de muito tempo degustando. E você vai poder entender isso aí. Tá? O vinho possui borra, né? Se tiver borra, você lembra que você tem que colocar uma fonte de luz. Antigamente usava vela, hoje em dia usa o iPhone, né? Então, para poder você verificar a borra e na hora que for devagarzinho, né?
colocando o vinho dentro do decanter, você deixar essa borra no ombro ali da sua garrafa, tá? Quanto tempo decantar? Aí depende do vinho, do estilo de vinho. Tá? Se você quer só tirar o sedimento, às vezes você já pode servir mesmo o vinho, né? Ah, não, precisa que o vinho respire, né? Então aí você pode deixar um período. Esse período vai variar. Tem vinho que pode ficar até 1 hora e meia no decanter, né? Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes você não deixou demais e ele entrou naquele ciclo de vida dele de decair, tá bom? O aerador. Opa, essa ferramenta aqui eu uso muito. Gosto demais dessa ferramenta. Ele dá um plus no decanter. Por quê? Porque quando você coloca o vinho nele, a gente vai mostrar aqui na parte prática como é que faz, ele faz com que o oxigênio entre mais no vinho. Então, ele acelera o processo de aeração do vinho, ajuda mais o vinho a respirar. Adoro o aerador. Super recomendo ter um em casa, tá? Serviço do vinho branco, um videozinho também explicando aqui, excelente, vai mostrar também um pouquinho do rosé, tá? O serviço do branco, tudo que a gente viu dos outros vinhos, né, do tinto, é importante aqui, né? O jeito de abrir, de conferir, de provar, né? O que vai mudar é que você vai utilizar o balde de gelo, tá? Você vai deixar um baldinho com gelo. Não precisa salgar ali o gelo não, porque senão vai descer muito a temperatura. Então o que você faz? Você enche um balde com gelo, desse balde você coloca 1/3 a no máximo metade de água fria, ok? Então você utiliza esse balde de gelo aí. E tomar cuidado também para o vinho não ficar muito gelado. Então tem que ir administrando. Se ele estiver muito gelado, você não precisa deixar ele no balde de gelo, tá? Lembrando que muito frio você não vai perceber os aromas. Não é aconselhável você decantar o branco, tá? Isso aqui é uma regra quase geral, você não decantar vinho branco. Porém, você até pode. Um vinho branco com muita estrutura, por exemplo, né? Sação e Montrachet, Pouilly Montrachet, são vinhos da Borgonha, né? Então você até pode decantar, mas eu digo assim, você vai decantar uns 10, 15 minutinhos, é só para abrir um pouco os aromas, tá? E isso aqui equivale ao rosé, mas você não vai decantar o vinho rosé, tá? Serviço do espumante, um videozinho aqui bacana com esse rótulo maravilhoso que eu amo, que é a Ferrari. Eu sou apaixonado desse rótulo. Esse rótulo aqui foi servido no Oscar e no Nobel. Adoro esse espumante. A linha Ferrari para mim é o melhor espumante, sem ser da região de Champagne, né? Tirando os champanhes, é o melhor que tem, o Ferrari. Bom, o que você tem que tomar cuidado na hora de servir um espumante? Primeiro, a temperatura correta. Aqui que tá. Se estiver muito quente, na hora que você for tirar a rolha, ela já vai sair praticamente sozinha. Se estiver muito frio, você vai ter uma dificuldade um pouquinho de abrir esse vinho, né? Por quê? Porque o vidro vai contrair e a rolha vai ficar mais dura para você remover, tá? E se você servir muito quente, a perlagem vai longe. Então, tem muita gente que vai abrir o espumante e acaba se molhando todo. E outra coisa que eu falo, vai levar um espumante para o restaurante, não pode chegar lá e já abrir. Você sacudiu ele o caminho todo, esse negócio tem pressão, 6 atm, né, 6 atmosferas, então não é para chegar lá e abrir. Você tem que deixar um pouco no balde de gelo para ele dar uma acalmada para depois abrir, tá? Então temperatura correta, evitar sacudindo antes de abrir. Cuidado ao remover a rolha, tem todo um procedimento para remover a rolha. A gente vai mostrar aqui na parte prática que eu vou abrir já direto com a grade. Selecionar a taça correta, não é a mesma taça que usa para vinho tinto. Servir devagar por causa das bolinhas. Se você servir muito rápido, vai subir mais bolinha e vai molhar fora da taça, então não vai ficar legal. E manter no balde de gelo, tá? E se você quiser dar um plus, lembra daquela tampinha que eu falei, né? Serviu a taça para todo mundo, sobrou o vinho, puf, coloca a tampa para evitar que o gás carbônico fique escapando, tá? Então, muito importante aqui, o serviço do vinho sobremesa vai numa tacinha menor, normalmente é um vinho do Porto, que é servido nessa taça, praticamente todos os restaurantes de qualidade, sim, tem uma tacinha de vinho do Porto para acompanhar a sobremesa. Ele é um vinho fortificado, então vai numa taça menor, a temperatura de serviço dele é mais baixa, em torno dos 8 graus assim, então tem essas taças, a gente vai comentar sobre cada tipo de taça na próxima aula. Mas antes,
Lembra de deixar o joinha, curtir, compartilhar. Fica aí que a playlist vai executar alguns vídeos da W7 para você verificar direitinho como é que faz o serviço impecável, tá? Que eles vão mostrar aqui na W7, certo? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.